Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fechamos um ciclo onde é apresentado um projeto de Deus, onde Deus apresenta uma promessa para o Abrão e o próprio Deus vai trabalhando para construir o resultado dessa promessa. E o José, ele tem um significado importante. Por quê? Porque na configuração do José, o Israel vai manifestar Jesus ao mundo. Esse é o projeto de Deus. O resumo de tudo isso que a gente viu é que Israel é um povo que será trabalhado por Deus, será produzido por Deus, será construído por Deus para manifestar ao mundo uma grande redenção. Nós vimos isso e hoje seria muito complicado. Porque se nós fôssemos escrever a Bíblia hoje, o politicamente correto tiraria da Bíblia questões familiares, questões que nós chamaríamos de opressão, de bullying, de assédio, de injustiça. A Bíblia não poderia ser a Bíblia. E a grandeza da Bíblia é que ela vem demonstrando para nós a humanidade da humanidade. Como que as pessoas elas conspiram, como as pessoas ficam magoadas, como as pessoas têm inveja e como as pessoas agem a partir dos seus sentimentos e aquilo que Deus vai consertando na trajetória da humanidade para que se cumpra a sua palavra, para que se cumpra o seu projeto e ainda assim a humanidade continua batalhando para que alguma coisa dê errado. Nós poderíamos ler a Bíblia hoje como um livro de história, como as minhas filhas liam as histórias da Mônica. A minha filha, com 5 anos de idade, ela podia ver a Mônica e a Estrelinha 10 vezes. 10 vezes ela ia chorar. Ela sabia que era só uma historinha, sabia o final da historinha, e se ela visse 10 vezes ela chorava. Nós conseguimos ler a Bíblia e nós conseguimos ver que Deus fala, que Deus tenta se aproximar do homem, que Deus tenta se revelar ao homem e não acontece nada. A Bíblia hoje é um livro para ser contestado, é um livro para ser discutido com opiniões pessoais, não fundamentadas. Não faz sentido, não é verdade? Então a gente vai vendo essa construção de Deus na humanidade e o registro disso é para que em nós possa nascer uma grande admiração por Deus, um Deus que é capaz de prometer e é capaz de cumprir. E dessa forma, então, nós vemos como finalzinho da história ali do Jacó, a ida do José, a traição, né, para o Egito. Ali no Egito, ele vai chegar a ser governador do Egito, e como governador do Egito, ele vai receber no Egito toda a família da casa do seu pai, os seus irmãos. E logo depois da morte do Jacó, acontece o fato interessante que os seus irmãos vão se inclinar diante dele, pedindo misericórdia, porque eles achavam que logo depois da morte do Jacó, o José ia se vingar de todo o mal que eles fizeram a ele, e o José vai dizer para eles: olha, não se preocupem, isso é passado, isso acabou. Deus produziu em mim um homem tranquilo, um homem capaz de perdoar, um homem que entende o chamado de Deus. Mas não era para ser só o José, era para ser 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel. E tem um José que é capaz de perceber a mão do Senhor, o agir de Deus, o operar de Deus. Um José. Bom, eles vão se dar muito bem no Egito. Eles vão se localizar ali, vão habitar numa das terras mais ricas do Egito e vão ficar muito felizes ali. E o tempo vai passar. Na história secular, você vai ouvir falar sobre a 17ª dinastia do Egito. É um rei que vai invadir o Egito, vai conquistar o Egito e vai estabelecer um novo reinado. Isso acontece exatamente no momento em que o povo de Israel
está vivendo no Egito. Por isso que você vai ler na Bíblia, olha, veio um faraó que não conhecia José. Nós vamos ler aqui, no livro do Êxodo, capítulo 1, versículos 7 e 8. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele não conheceu a José porque ele tomou o reinado. Era um novo rei, um novo mandatário. Então ele realmente não sabia de tudo que o José tinha produzido no Egito. E mesmo que ele tivesse conhecimento disso, para ele não era interessante, porque o José ele alcançou um status de governante que para esse novo faraó, não era interessante. Então a partir daí, ele vai começar a perseguir o povo de Deus. Ele vai começar a massacrar o povo de Deus. Se você olhar na história secular, é nesse período que também estão sendo construídas as pirâmides do Egito. As pirâmides que a gente conhece, que a gente vê na televisão até hoje. Então havia uma mão de obra escassa e um trabalho muito pesado a ser feito. E esse faraó tem a ideia de fazer o povo de Israel, os filhos de Jacó, escravos trabalhando nessa tarefa, nessa obra. Eu pergunto para você uma coisa para você pensar. Logo após a morte do José, por que o povo de Israel não teve ideia de sair do Egito e voltar para a terra de Canaã? Todos eles sabiam das promessas que Deus fez a Abraão, ao Isaque e ao Jacó. Que a terra que seria a terra deles não era a terra do Egito, era a terra de Canaã. Você vai perceber que a zona de conforto é o maior inimigo das nossas vidas. Você viu aqui no texto que nós lemos que eles cresceram, frutificaram e se fortaleceram grandemente. Para que voltar? Para que buscar uma nova terra? Só tem um motivo para a gente fazer isso. Se a nova terra, se o novo lugar, se a nova existencialidade, é a existencialidade o lugar que Deus nos chamou para estar. Esse é o grande desafio do cristianismo na nossa geração. Nós vivemos numa época em que o cristianismo ele já se aproxima de 2000 anos. E nesse tempo de evoluções e de propostas existenciais, de direitos do povo, o que pode acontecer de novo? Nada. Nós já sabemos tudo. Tudo está na palma da nossa mão. Qualquer coisa que a gente queira saber, a gente pergunta ao Google. E aí vem o cristianismo como uma proposta existencial em Deus. Só que a proposta existencial em Deus vai me tirar da minha prosperidade no Egito. Consegue entender? Que às vezes, quando é preciso que nós tomemos uma atitude, é preciso abrir mão de alguma coisa. É preciso renunciar a alguma coisa. E muitas vezes aquilo que nós somos chamados a renunciar é alguma coisa ao que nós damos muito valor. Olha, nada na nossa vida pode ter o valor do chamado de Deus. Nada na nossa vida pode ter o valor das promessas de Deus. Nada na nossa vida pode valer mais do que ouvir a palavra de Deus. E isso é o grande confronto desse povo que está aqui no Egito e prosperou muito, e cresceu muito, e se fortaleceu muito. Eles estão no lugar errado. E eles não acordarem para isso, vai significar para eles perseguição, escravidão, trabalhos forçados, humilhação. É preciso atentar para aquilo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida como desígnio. Para que Deus nos chamou? Se Deus nos chamou para sermos pequenos cristos, por que não somos pequenos cristos? Olha, eu não sou pequeno Cristo porque os outros da religião que eu conheço, nenhum é. Não faz sentido. Olha, eu me recuso a copiar Jesus porque eu não vejo ninguém copiando. Eu não posso aceitar a Bíblia como palavra de Deus porque hoje quase ninguém mais aceita.
A Bíblia agora ela é relativizada. Então, algumas coisas a gente aceita, outras coisas a gente relativiza e a gente discute e a gente acha o consenso. A gente tem uma saída melhor. Não tem. A saída melhor é a obediência. Obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. Bom, apesar disso, esse povo será escravizado, humilhado, massacrado, mas Deus se lembrará deles. Por quê? Porque essa humilhação é ferramenta para que as pessoas se arrependam, é ferramenta para que as pessoas acordem. Olha, ainda que muitos de nós possam achar que o dia de hoje ele nunca mais vai se acabar, alguns estão felizes demais e para poder desejar a volta de Jesus, vai acabar. Alguns estão muito tristes e deprimidos, passando por dificuldades. Nós vivemos dias de desemprego, nós vivemos dias de escassez. Vai acabar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Porque nada do que nós vemos é eterno. Nada. Somente a palavra de Deus. O próprio Deus, Jesus vai dizer, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso é tão importante para nós nos apegarmos à palavra de Deus como verdade absoluta. Toda verdade que nós conhecemos é relativizada? A palavra de Deus não é. As pessoas têm dificuldade de compreender o dilúvio, porque as pessoas veem o dilúvio como a chuva. A chuva seria incapaz de produzir uma grande inundação. Na minha cidade aqui, nós vimos esse ano 3 grandes inundações. Não inundou a cidade toda, mas choveu poucas horas, não foram 40 dias. Agora, em relação ao dilúvio, lê de novo na sua Bíblia e observe que a Bíblia vai dizer que as comportas foram abertas. As águas brotam. Da mesma maneira que hoje você vê erupções vulcânicas e aquele magma descendo pela borda dos vulcões e enchendo os lugares, havia erupções de água por ocasião do dilúvio. Não duvide. Vai estudar, você vai saber sobre isso. Palavra de Deus. A palavra de Deus anunciando todas as coisas reais, verdadeiras, para nos trazer confiança. Para que a gente, então, não faça como o povo de Jacó fez. Desceu à terra da prosperidade para ali ser escravizado. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos aqui porque nós temos um testemunho a dar. Um testemunho de quem é Deus, um testemunho de quem é Jesus, um testemunho da palavra de Deus. Se em algum momento qualquer uma dessas coisas ela fica em segundo plano, nós não estamos cumprindo o nosso propósito. E qual que é o perigo? O perigo de nós sermos escravizados por qualquer uma das ferramentas do mundo. Nós vamos continuar falando sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor.